Esse é o conteúdo que você não vê em nenhum canal. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos trabalhar a estrutura do nosso script, certo? Então, nós vamos ter aqui o nosso script de engenharia inclusiva e vamos trabalhar a partir de palavras-chave. Para você criar um script, você vai primeiramente programar o roteiro desse script de acordo com a intencionalidade pedagógica. Você precisa ter a intencionalidade pedagógica, certo? Então, aqui eu vou mostrar para você a parte introdutória do nosso script. Atue como especialista em acessibilidade pedagógica. A primeira coisa que você vai fazer quando for criar um script, você precisa dar uma função para a ferramenta. Você vai dizer, atue como especialista em acessibilidade, em necessidades específicas educacionais e você vai trabalhar exatamente dessa maneira. Elabora uma explicação sobre, aí você coloca aí entre chaves assunto, vírgula, série. Utilizando a técnica de engenharia de prompt com palavras-chave de suporte. Ou seja, nós vamos colocar aqui o espaço para colocar o assunto, o espaço para colocar a série e as 3 palavras-chave. Certo? Então, nosso script, a parte introdutória, vai ficar assim: atue como especialista em acessibilidade pedagógica, elabore uma explicação sobre o assunto, por exemplo, citologia, série, 8º ano do ensino fundamental, utilizando a técnica de engenharia de prompt com palavras-chave de suporte inseridas pelo professor. E aí você já deixa aqui palavra-chave 1, por exemplo, né? Você vai deixar aqui inserir palavra-chave, certo? Eu estou fazendo uma analogia com você. Aí você coloca aqui palavra-chave 1, vírgula, palavra-chave 2 e palavra-chave 3. Supomos que você quer trabalhar sobre célula, aí você vai colocar palavra-chave 1. Quando você for inserir esse script na ferramenta de inteligência artificial, você vai colocar palavra-chave 1, características das células, palavra-chave 2, tipos de células e assim sucessivamente, certo? O mais importante agora é que você conheça a estrutura do nosso script e como você vai criar os outros scripts para outras aulas, certo? Para gerar outros planos de aula. Esse script aqui, ele é específico de engenharia inclusiva, para trabalhar com o público com necessidades específicas de aprendizagem. E aí paramos aqui na palavra-chave. Vamos trabalhar o objetivo. Qual é o objetivo? É que o roteiro seja estruturado para garantir a inclusão do aluno com necessidades educacionais específicas, alunos neurodivergentes. Aí você coloca público-alvo, espaço para o professor preencher entre chaves, certo? E aí o professor vai inserir crianças com necessidades educacionais específicas, crianças com TDAH, crianças com transtorno do espectro autista. Use a linguagem DUA. Essa parte é a parte mais importante em que o seu script deve se fundamentar. A linguagem DUA é a linguagem do desenho universal de aprendizagem, né, onde é considerado diferentes públicos com diferentes maneiras de aprender, certo? E aí você vai colocar, use a linguagem DUA, traço, para mediação pedagógica em entrada multimodal. Não esqueça, entrada multimodal. Na entrada multimodal, ele vai apresentar o tema em 3 formatos: imagem, objeto, som, fala, de acordo com o que você desejar que ele faça. Se você quiser que o plano de aula seja um pouco menor, você vai tirando, excluindo essas sugestões. Texto curto, né? Não quero trabalhar com texto curto, então eu vou tirar, não vou deixar no meu script, tá? E é assim. É assim que você vai estruturar o seu script. E aí você vai colocar, use a linguagem DUA para mediação pedagógica, entrada multimodal, apresente o tema em 3 formatos: imagem, objeto, som e fala, texto curto. Segundo, melhor se adequa ao público-alvo. Finalize a aula de forma completa.
ou seja, com início, meio e fim, e oriente o professor em cada etapa dessa aplicação. Esse é o nosso script. Você já vai dar um zoom na tela, copiar e colar e utilizar esse script para copiar e colar e utilizar esse script aí na sua ferramenta de inteligência artificial para gerar um roteiro de aula para o público com necessidades específicas de aprendizagem. Certo? Agora nós vamos pegar, copiar daqui e vamos inserir lá na ferramenta de inteligência artificial. Você vai fazer isso toda vez que quiser gerar um plano de aula para um público específico, com necessidades específicas, certo? Copiei, Ctrl C, vou colar no ChatGPT. Lembrando que você pode utilizar aí qualquer ferramenta de inteligência artificial, a Dola, o ChatGPT, você fica a seu critério, tá? Aqui nós temos que preencher o assunto. Vamos preencher aqui para dar uma psicologia. Vamos trabalhar psicologia, série. 8º ano do ensino fundamental. E é isso que você vai fazer após criar o script. Você vai só deixar espaço para ser preenchido. E ainda vamos preencher também palavras-chave. Vamos colocar tipos de célula e parte das células. E ainda vamos inserir também, o mais importante, o público-alvo, crianças com transtorno do espectro autista. E aí, a ferramenta já vai trabalhar em cima desse público. Crianças com transtorno do espectro autista. E aí você vai enviar. Por que criar um script é importante para o professor, para o aluno, para o pedagogo? Por quê? Porque isso reduz bastante o tempo de planejamento, certo? Aí, uma vez que você fica lá criando um planejamento durante 2h30, você utilizar um script reduz bastante o tempo de planejamento. Você não vai gerar aulas genéricas e você vai gerar aulas inclusivas de acordo com as necessidades específicas do seu aluno, certo? E aí eu vou mostrar para você aqui o que foi que resultou disso, certo? Ele dá bastante sugestão aqui para você, dentro do que foi pedido pelo script. Ele colocou aqui um resumo do que foi apresentado. 8º ano do ensino fundamental, colocou a série, o título, o público-alvo e a metodologia, certo? Palavra-chave de apoio, tipo de célula. E aí ele já começa a falar qual é o objetivo da aula, para você colocar lá no seu plano. O início da aula. Ativar o conhecimento prévio, despertar o interesse do aluno, orientar o professor, evite iniciar com definições complexas. Já é a ferramenta que está orientando você. Comece com elementos concretos e visuais. Ela já orienta você, a própria ferramenta já orienta você de acordo com o público-alvo. E aí nós trabalhamos aí a entrada multimodal, e aí ele já descreve aqui a ação do professor, mostrar uma imagem de célula, um modelo tridimensional, se houver uma fruta cortada, uma laranja, um tomate, né, para relacionar a estrutura interna da célula e fazer uma pergunta mediadora. Nada muito assim para não sobrecarregar o aluno autista. E aí vai a entrada multimodal, som e fala. Isso aqui é sugestão. Assim como uma casa é feita de tijolos, aí ele dá a explicação para o professor, porque no script foi pedido para ele orientar em cada etapa. E aí ele vai trazer cartão de leitura também, né, algo mais visual para o aluno autista. E ele traz também as características da célula, traz cada fala do professor e apoio visual também, sugere apoio visual, que pode ser uma tabela, né, em cartolina, sugere tudo isso, estratégia para o TEA, utilizar cartões ilustrados, destacar informação por vez, evitar excesso de texto. A própria ferramenta filtra o excesso de informação e lhe envia uma sugestão de plano de aula totalmente estruturado, com início, meio e fim. E aí você vai pegar alguma dessas práticas aqui que a ferramenta sugeriu, inserir no seu plano de aula e trabalhar em sala de aula.
E ele ainda traz uma orientação geral de tudo que foi gerado para estudantes com TEA, utilizar a rotina visual de aula, manter previsibilidade nas etapas, fazer pausas entre as explicações. Então, tudo isso a ferramenta vai te orientar a partir de um script educacional. Por isso a importância de você trabalhar aí a geração de planos de aulas por meio de scripts educacionais. Esse é um conteúdo muito relevante que você não vai ver em canal nenhum. Então, você que já está por aqui, já curte, comenta e inscreva-se no canal, porque eu vou trazer muito mais scripts aqui e outras estruturas de outros scripts aqui, incluindo a gamificação na educação e muito mais. E já compartilha com aquele professor, com aquela professora, com aquele aluno, com aquele graduando que você tem certeza que necessita saber de uma informação como essa. Até logo e não esqueça, até o nosso próximo vídeo somente. Tchau, tchau!